Aqui nesses encontros, nós estamos nesse aprender sobre o autoconhecimento. Em geral, nós aprendemos tudo na vida. Tudo que nós sabemos, nós um dia aprendemos. Assim, essa aproximação da verdade divina, da verdade de Deus, também requer um aprender. Quando você nasce, aparece nesse cenário, você não tem ciência das coisas, de como as coisas acontecem. Então você passa por um aprendizado. Então termina você tendo que aprender. Aprender sobre tudo. Escovar os dentes é algo que se aprende. Mastigar também. Andar também. E tudo mais. Assim, essa ciência da verdade de Deus não é diferente. Nós precisamos tomar ciência dessa verdade. Aqui a diferença é que estamos diante de uma nova forma de aprender. Esse aprender sobre nós mesmos. Esse aprender sobre como internamente você funciona. Psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente. A nível de percepção, de respostas, de memória, de lembrança. Como nós funcionamos. Aquilo que nos aproxima da visão de Deus é a ciência daquilo que nós somos. E não aquilo que alguns, no pensamento, formulam e acreditam. Nós temos, por exemplo, esse como encontrar Deus. Reparem, é uma pergunta que as pessoas fazem. Mas não ficou claro para elas ainda que não se trata de algo para ser encontrado, e sim de uma realidade que está além de tudo que o pensamento possa formular, idealizar, imaginar, procurar e encontrar. Deus é uma realidade que se revela quando você se conhece, quando você sabe a verdade sobre você. Veja, nós temos dois aspectos aqui. O primeiro é esse aspecto de representação de existência, de vida, que temos exatamente nesse momento, a partir desse fundo de mente condicionada que nós temos. Então, esse é um aspecto da verdade presente para ser investigado. Nós temos uma mente condicionada, um cérebro condicionado, e, portanto, um comportamento que é o comportamento desta pessoa, deste eu, desta forma. Então, aqui a investigação da verdade sobre quem você é, nesse aspecto, um aspecto do eu, desse mim, dessa pessoa. A compreensão disso, a real visão direta disso, é a possibilidade da libertação desta condição, desta psicológica condição de mente condicionada, de cérebro condicionado. Assim, nós precisamos de algo aqui. Precisamos da auto-investigação. Então, o que é a auto-investigação? É esse observar nossas reações. É nos darmos conta desta verdade que apresentamos ser dentro desse contexto de sociedade, de valores humanos.
de existência humana. Então, esse é o primeiro aspecto da verdade a ser investigado. Para a revelação da realidade daquilo que está além desta pessoa, deste eu, deste mim, desta condição de mente condicionada, de cérebro condicionado. É quando se revela a verdade do seu ser, a verdade de Deus. Antes disso, tudo que nós temos é uma vida onde as nossas relações humanas são confusas, desorientadas, problemáticas, presas a esse modelo que é o modelo do pensamento, onde estamos vivendo dentro da limitação de um programa estabelecido dentro do contexto de cultura humana há milênios. Nós somos possessivos, por exemplo, em nossas relações. A verdade sobre as nossas relações, que são esses relacionamentos humanos, envolve a questão do apego. Apego alimenta em nós posse. A presença do medo de perder, de não controlar, de não sustentar. Isso porque com a posse, em razão do apego, nós temos diversas formas de dependência do outro, emocional, física, sexual, financeira. Então, a condição interna de vida para cada um de nós, nesse modelo do eu, é de sofrimento. Quando as pessoas se queixam ou reclamam de estados internos de ansiedade, de depressão, de angústia, de preocupação, de inveja, há uma dor presente em olhar para o que o outro tem e não poder ter. Essa é a dor da inveja. Quando se tem o desejo de ter e não se pode ter. Então, nós fomos, dentro desta sociedade, desse modelo de mundo, programados dentro de uma cultura de ambição, de inveja, de imitação. Então, a dor está presente em diversos aspectos de nossas vidas. E não sabemos lidar com nada disso. Isso porque não sabemos nada sobre este observar nossas reações. Não sabemos nada sobre a autoinvestigação. É a autoinvestigação que nos aproxima desse aprender sobre nós mesmos. E é quando aprendemos sobre nós mesmos que podemos descartar essa ilusão, que é a ilusão desta identidade egóica, que é a identidade do eu. Aqui com você, nós estamos nos aproximando desse novo olhar para o outro, um olhar livre do pensamento. Reparem a beleza disso. Toda a nossa relação com pessoas é aquilo que nós temos chamado de relacionamentos. Então, nessas relações humanas, está estabelecido um modo de olhar para o outro a partir do pensamento. O pensamento que eu tenho sobre quem ele é, sobre quem ela é. Veja, é o pensamento que eu tenho. Não é a verdade sobre ele ou sobre ela.
E essa é a forma como temos estabelecido nossas relações humanas. Por isso há tanta contradição, no sentido de que dizemos algo e sentimos uma outra coisa. Por exemplo, eu digo eu te amo, na realidade, o que há por detrás desse eu te amo é eu preciso de você, eu dependo de você, eu preciso ser aceito por você. Goste de mim, me aprecie. Sem você, eu vou sofrer. Ou seja, nós estamos vivendo em uma condição interna de contradição. Ao dizer eu te amo, na verdade, o que não quero dizer, mas o que há por detrás desse eu te amo é medo, é dependência emocional, é sofrimento. Tudo isso em razão desta condição de mente condicionada, de cérebro condicionado, de vida do eu. Aqui, nesse canal, esses vídeos todos giram em torno da importância do fim desta psicológica condição de mente condicionada, de identidade egóica, para a revelação daquilo que está além de tudo isso. Veja, além de tudo isso, e no entanto, presente. Mas não temos acesso a isso, porque nos falta uma aproximação da verdade sobre quem nós somos, ou sobre aquilo que nós somos, porque demonstramos ser, porque parecemos ser, porque nos mostramos sendo. Uma verdadeira aproximação da vida é uma aproximação de si mesmo. Não há separação entre você e a vida. Nós não vivemos separados da vida. Não há separação entre você e a vida. Mas aqui também temos dois aspectos. O primeiro aspecto é esse aspecto conhecido. Eu e a vida. Essa vida da qual esse eu não se separa é a vida deste autocentramento. É a vida egóica. Toda a confusão presente no mundo é a confusão presente em mim. Não há separação entre esse mim e o outro, entre esse mim e a vida. Esse mim sofre, o mundo sofre. Há nesse mim, nesse eu, carência, e no mundo também. Angústia, e no mundo também. Ciúme, e no mundo também. Inveja, e no mundo também. A busca de aceitação, e no mundo também. Não há separação entre o mundo e esse eu. Esse é um aspecto dessa identidade egóica. A sociedade não é uma ideia, não é um conceito, não é uma imaginação. A sociedade é a expressão deste eu. O que é este eu? Este eu é a confusão, é a desordem, é o sofrimento, é o medo. Isso está presente na sociedade, isso está presente no mundo, isso está presente em nós. Então, quando usamos aqui a expressão nós, estamos nos referindo a esse eu,
Quando usamos aqui a expressão mundo, estamos nos referindo a essa sociedade, que é esse nós, que é esse eu. Não há distância, não há separação. Aqui nós estamos com você investigando tudo isso, aprofundando, explorando esses assuntos, que são assuntos de cunho psicológico. Nós não atentamos para esta visão da vida, porque estamos superficialmente atendendo a esses caprichos do ego, a esses caprichos do eu, dando uma resposta para o mundo, para a sociedade, para o outro, para esse nós, para esse eu, a partir de um modelo já prefixado, pré-determinado pelo condicionamento de cultura humana, onde está estabelecido neste sonho de mundo, de existência, de sociedade, todo tipo de expressão de ignorância. Em razão dessa ignorância, desta alienação sobre a verdade, o ser humano vem sofrendo há milênios, e acabamos de ver isso aqui. Esse ser humano é esse eu. Podemos romper com isso? Podemos ir além desse aspecto, que é o aspecto deste eu e a vida, para a real vida, onde não temos mais a presença desse eu, onde temos a realidade do seu ser, que é a realidade de Deus. Veja, a realidade do seu ser não é algo que está dentro do contexto do mundo, da sociedade, desse nós, desse eu. A realidade do seu ser é algo que está além de tudo aquilo que o pensamento conhece e reconhece dentro do contexto da vida. Veja como é importante aqui nós termos uma aproximação real de tudo isso. Então, esse como encontrar Deus requer a ausência desta ilusão do eu. Uma vez que o eu está dentro desse contexto de mundo. E a realidade divina está além desta condição. E repare, aqui quando falamos de mundo, sociedade, nós, eu, estamos apenas falando do aspecto psicológico. Algo que o pensamento tem estabelecido como sendo real dentro da vida, mas que também não é real. Veja, isso é o fim deste sonho, desta ilusão de mundo, de sociedade, desse nós, desse eu. Isso é o fim desta estrutura de sofrimento, de confusão, de desordem, que o pensamento tem estabelecido como sendo real. Colocando de uma outra forma, esta ciência da realidade de Deus não pode ser encontrada, mas é algo que se revela quando você acorda. Quando acorda deste sonho, desta psicológica condição de mente condicionada, de cérebro condicionado, de vida do eu, de consciência egóica, de consciência do eu. É fundamental nós termos da vida uma aproximação real. Algo que se torna possível quando você aprende sobre si mesmo.
o que é esse aprender sobre o autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui no canal, aprofundando isso com você. Tomar ciência da verdade sobre esse eu é o fim dele. A verdade sobre esta pessoa, isso é o fim desta ilusão de que há uma pessoa na vida. O que temos na realidade é a vida, mas é a vida sem o eu. É a vida de Deus. É a vida da verdade. Essas colocações que fazemos aqui no canal requer um aprofundamento. É por isso que todos esses assuntos aqui estão colocados dentro dessas falas em playlists. O fim desta psicológica condição do eu é o fim desta autoimagem, que é a imagem que o pensamento tem estabelecido como sendo a verdade sobre a pessoa, sobre esse mim. Vivendo a vida, esta particular vida ilusória. Então, esse assunto, autoimagem, é conhecido em psicologia. Já ficou claro para a maioria das pessoas, ao menos em teoria, o que estamos colocando aqui, de que esse eu não é outra coisa a não ser uma autoimagem criada por esse pensamento, por esse modelo de pensamento, que a sociedade, o mundo, esse nós, esse eu tem estabelecido. Mas estamos diante de uma ilusão. Há uma realidade presente. E a visão desta realidade é amor, é felicidade, é a visão de Deus. Então, para a pergunta como encontrar Deus, você não pode encontrá-lo. É com o fim desse eu, dessa ilusão desse mim, desse você, que essa realidade se mostra, que essa realidade se revela. É isso que estamos trabalhando aqui com você. O fim desta busca, assim chamada espiritual, o fim desta procura, a que se trata da ciência do seu ser se revelando aqui e agora. Sábado e domingo estamos juntos. Encontros online aqui. Você tem na descrição do vídeo aqui o link para participar desses encontros. Então, se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu. A constatação da não existência de uma individualidade.